Sabe que sempre dá um achei, e agora? Então, eh, vocês a Gisele já que passou para a gente, deixa eu até vou marcar o meu horário, sabe, gente? Porque como professora eu falo muito, e aí eu também estou louca para ouvir o que que o Rodrigo vai aí conversar com a gente. Então, por isso que eu vou falar aqui, controlar o meu tempo. Nesses 2 últimos anos, que a maioria de nós passou aí trancada em casa, acho que a gente percebeu mais do que nunca a necessidade de ter o contato com a paisagem, ter o contato com a natureza, ficar ao ar livre. Como que isso foi importante na vida da gente, e a gente percebeu muito isso no momento que a gente ficou isolado dentro de casa, falando dessa forma aqui, que graças a Deus a gente tinha essa forma para se comunicar com os colegas, com os amigos, com os familiares, mas assim que pôde, né, assim que a gente conseguiu voltar, foi muito bom ter contato de novo com o sol, com o céu, com o mar, com a vegetação, com toda a nossa natureza. E esse bem-estar que a gente sente toda vez que a gente está na natureza, que a gente está desfrutando na natureza, desde muito tempo, né, pelo menos nos últimos 50 anos, nós temos pesquisadores que já começaram a mapear isso e verificar que, de fato, o como é bom a gente ficar na natureza, como que isso melhora o nosso humor, como que a gente sabe, como que estar em contato com o mundo vegetal, com as árvores, com as flores, acionam essa mudança de bom humor na gente, e é o que mais a gente precisa, né? Com todos os problemas que a gente tem, do jeito que as nossas cidades estão sendo construídas, né, sem tanta relação com a natureza, é importante que haja esse alerta para que a gente possa sempre melhorar e aumentar as nossas áreas verdes nas nossas cidades. Eu vi esse anúncio, essa matéria no The Washington Post, agora, bem recente, 2 de fevereiro de 2022, e aí eu resolvi trazer aqui para compartilhar com vocês, que agora os médicos nos Estados, no Canadá, desculpe, nos Canadás, eles estão começando a prescrever também passes para visitas em parques nacionais, como sendo recomendação de tratamento. Como eu falei para vocês, a gente sabe que, de fato, andar na natureza, estar na paisagem, nos traz uma melhora mesmo de humor, mas essa foi uma novidade para mim. Eles fizeram um convênio, os parques nacionais no Canadá, eles são pagos, e aí uma cidade fez o convênio com a estrutura de parques nacionais do Canadá, e eles estão fazendo um teste, né? Vou chamar assim uma pesquisa, estão iniciando esse tipo de colaboração entre o pessoal que administra os parques e os profissionais, e eles estão receitando esses visitas aos parques graciosamente, né, para a pessoa não precisar pagar, como forma de melhorar a saúde mental das pessoas. E isso é muito importante. Então, vocês estão vendo aí que a recomendação é que as pessoas passem 2 horas por semana em contato com a natureza, nesses parques, e com intervalos não inferiores a 20 minutos. E, e o que se recebe disso, né, o que se espera dessa recomendação médica agora, é que haja uma diminuição no estresse, na frequência cardíaca e até na autoestima entre crianças. Então, aquilo que a gente já sabia há algum tempo, agora já passa a ser uma receita médica. E isso é muito interessante saber, que a gente também pode contar com esses elementos vegetais, principalmente, para fazer com que a gente tenha uma recuperação de saúde física e de saúde mental mais adequada. Esses estudos
né, de recuperação de saúde física e mental já vem desde 72, pelo menos nas minhas pesquisas, esse é o nosso pioneiro, pelo menos um dos pesquisadores seminais nessa área de paisagem e saúde, que é o Roger Ulrich, e o Ulrich diz que ele fez uma pesquisa em 72, que eu acredito que muitos de vocês conheçam, na realidade foi num período entre 72 e 81, ele colocou, eu fiz aqui trouxe um desenho, né, que também eu tirei do livro dele, ele colocou dentro desse período aí, de quase 10 anos, ele colocou somente pacientes que tinham retirada a vesícula. E aí a gente tinha alguns pacientes que estavam nesses quartos aqui, que tinham a vista para um parque, para um jardim, e nós tínhamos um outro grupo de pacientes que tinham a vista para as paredes, né? Para parede, para tijolo. Qual foi o resultado que ele verificou ao longo de todos esses anos, pacientes com a mesma patologia, né? Ele verificou que os pacientes que estavam voltados para o parque, para o jardim, eles se recuperavam mais rápido, eles pediam, precisavam de menos doses de analgésico e também eles tinham uma melhora no humor muito grande. E essa pesquisa do Ulrich para a gente foi muito legal, porque a partir dela nós começamos, né, os pesquisadores começaram a associar e a quantificar de fato o tanto de benefício na saúde física e na saúde mental que a natureza pode nos trazer. Esse mesmo autor, já num outro trabalho dele, de 1995, ele coloca que os ambientes biofílicos, né, trazem esses efeitos benéficos para a saúde, tais como ansiedade, pressão, recuperação aí de pós-operatório. Então, as pesquisas começaram a partir daí e a gente continua fazendo até hoje. O interessante foi que, em 95, nós tivemos aí o Ulrich falando para a gente de ambientes biofílicos, que agora, passado aí 25 anos, 27 anos, dessa pesquisa dele que foi colocada, isso está muito... Eu vou usar uma palavra, talvez alguns possam achar até pejorativa, mas que está muito na moda a gente falar sobre ambientes biofílicos. Mas, na realidade, né, a gente precisa entender que biofilia é essa, o que tipo de construção e de ambiente a gente quer fazer para cada um de nós. Eu peguei aqui uma definição muito básica, muito simples, a respeito de biofilia, retirada da internet mesmo, para a gente, né, balizar e aí colocar todo mundo dentro do mesmo local, a gente, né, ter o conhecimento aí compartilhado para todos. E aí, sinteticamente, a gente diz que a biofilia é o amor pela vida, né? Bio, vida, filia, amor, e isso ele interfere ou ele estabelece essa necessidade que a gente tem né, em se conectar com a natureza e incluindo, né, as outras espécies que existem. Então, o que tem sido observado para a nossa população cada vez mais estressada, né? Que, de fato, é o que a gente está. No momento que a gente tem esses avanços tecnológicos, como a gente está aqui, mas cada vez que a gente fica mais em espaços internos, né? No interior dos edifícios, que a gente fica mais dentro do carro, e do carro fechado, com ar-condicionado, por questões de temperatura, ou às vezes até por questões de segurança, isso faz com que nós tenhamos uma desconexão muito grande com a natureza, e essa desconexão com a natureza, além de fazer com que nós nos tornemos um pouquinho menos sensível
ao que acontece com o outro, e aí eu estou falando com o outro ser humano mesmo, né? Ele faz também com que a gente fique robotizado e fique muito mais estressado. Então, a ideia agora, cada vez mais, é que nós tenhamos cada vez mais conexão com essa natureza. E aí agora a gente vai começar a pensar de que formas a gente pode fazer isso nos ambientes de saúde, né? Não só nos ambientes de saúde, aí eu acho que serve, o que serve para os ambientes de saúde, serve também para toda a nossa vida, serve para a nossa casa, para todos os nossos ambientes. Deixa eu só dar um aviso aqui para a Gisele e para a equipe do CAU. Apareceu uma mensagem horrorosa aqui para mim, dizendo que eu vou ser desconectada em poucos segundos. Se isso acontecer, por favor, entrem, me esperem, eu volto, e aí a Gisele vai me dar, aí a Gisele e a equipe vai me dar alguma informação de como a gente vai continuar, tá? Mas clicou aqui na minha tela dizendo que eu vou ser transportada, sair daí. Então, vamos lá. Né? Eu estava falando dessa nossa necessidade da biofilia, né? E explorar os aspectos biofílicos em todos os nossos ambientes. Então, a questão não é só especificar vegetação e outros elementos naturais, mas a vegetação tem um peso muito forte na saúde, no aumento da saúde física e mental das pessoas. Eu acho que vai dar tudo certo agora. Mas também a gente precisa ter elementos interessantes com relação à paisagem, aquilo que a gente chama de elementos visuais agradáveis. Quando nós estamos fazendo um projeto de arquitetura, e eu sei que tem vários arquitetos aqui escutando essa fala aqui minha, né? Quando a gente faz um projeto de arquitetura, a gente já aprendeu de muito tempo que não basta só nós olharmos para dentro do nosso terreno. Claro que todas as variantes existentes do nosso terreno são importantes, porém, a gente precisa também entender o que está acontecendo na nossa volta. E aí, especialmente, né, claro que tem várias questões a serem colocadas nesse que está acontecendo à nossa volta, mas hoje eu quero chamar a atenção para vocês de aquilo que está acontecendo na nossa volta no que diz respeito às paisagens e às paisagens interessantes. Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente está fazendo um ambiente de saúde, quando eu percebo quais são os locais de grande permanência, quer seja dos nossos doentes, quer seja do nosso pessoal profissional que trabalha lá, quer seja para os nossos visitantes, se houver a possibilidade de nós abrirmos janelas de vidros ou alguma forma visual qualquer de contato com essa paisagem externa, desculpe, essa paisagem vai entrar dentro desse ambiente interno que eu estou construindo, e ainda que ele não tenha nenhuma vegetação, só o fato de nós podermos apreciar uma paisagem agradável, isso faz com que a gente se sinta melhor. E isso não é mistério para ninguém, né? Todo mundo sabe quando vai comprar um apartamento, ou alugar um apartamento, uma residência, né? Quando a gente vai visitar algum lugar que tem uma vista fenomenal, esse apartamento, ou essa casa, essa residência, geralmente tem um valor muito maior do que aquele que está de fundos, dando para um muro, assim como foi a pergunta do Auric, a pesquisa do Auric que ele fez lá para a gente em 72. Então, a gente sabe muito, aqui no Rio a gente brinca muito dizendo, em alguns pontos, naturalmente, vende-se à vista, mas a vista que a gente está falando aqui é a vista da paisagem externa. Então, se a gente consegue utilizar esse mesmo conceito que vem da iniciativa privada para fazer as nossas residências para os nossos ambientes de saúde, de certo,
é uma forma de nós conseguirmos melhorar a qualidade de vida, de saúde física e mental das pessoas, né? Um outro detalhe que talvez, e aí vocês são craques nisso, certamente vocês sabem mais disso do que eu, a gente está fazendo uma transformação grande, né, nos ambientes de saúde. E aí eu estou falando também internamente. E esses ambientes de saúde, que até pouco tempo atrás eram inóspitos, frios, distantes, nem um pouco confortáveis ou nem um pouco humanizados, né? Que é a palavra que a gente utiliza agora, eles estão passando por uma revolução ou por uma quebra de paradigma, que é a colocação de elementos naturais, ainda que ou pelo menos elementos que pareçam naturais dentro dos nossos ambientes internos. Então, na hora das nossas especificações, ainda dentro de um ambiente interno, se a gente pode colocar, né, o couro, a madeira, o linho, o algodão ou alguma coisa que represente isso, que possa estar aí parecendo isso com certeza traz um bem-estar para as pessoas muito maior do que se nós colocarmos, por exemplo, o alumínio e um piso frio e aí branco, né? Sem ser um piso imitando madeira. Se nesses ambientes a gente consegue colocar um jardim interno como esse, e um jardim todo vedado, porque vocês também sabem muito bem que a gente precisa pensar muito na asepsia nos ambientes de saúde, portanto, nem sempre essa combinação de vegetação, né, e ambiente de saúde se dá de maneira muito direta, então temos que pensar em outras maneiras de fazer essa junção, e o jardim de inverno, o jardim todo fechado, né, de vidro, porém com uma boa iluminação, pode ser uma das saídas para a gente melhorar a qualidade biofílica desses nossos ambientes. Bom, vocês sabem muito bem que um jardim não é capaz de melhorar ou de curar uma doença, mas ele consegue trazer muitos benefícios. E aí eu trouxe aí mais uma pesquisa, e essa agora brasileira, com autores brasileiros, antes eu tinha trazido autores de fora, né, para mostrar para vocês que esse é um campo de estudo bastante interessante e que vários pesquisadores têm trazido informações importantes para a gente. E aí, quando a gente está fazendo um projeto para esses ambientes, depois o Rodrigo vai mostrar imagens maravilhosas de projetos feitos por ele e pela equipe do escritório, nós temos que pensar, e eu coloquei ali com 5 tipos de clientes. A gente tem aí 5 tipos de clientes quando a gente está fazendo um ambiente de saúde, um ambiente hospitalar. A gente tem o paciente, que é o nosso cliente objetivo, e sim, a gente precisa pensar muito dele, mas a gente tem que pensar, talvez, com o mesmo carinho com os nossos acompanhantes. Os nossos acompanhantes estão sempre tão estressados ou mais estressados do que os nossos pacientes. E cuidar dos acompanhantes com carinho, com delicadeza, com ambientes confortáveis e com ambientes biofílicos, eu penso que é uma das responsabilidades da arquitetura da área de ambiente de saúde, de uma maneira geral, né? A gente não está falando só de hospital. Também a gente, da mesma forma, cuida dos nossos visitantes ocasionais, vamos visitar aqueles pacientes e não os acompanhantes, mas os profissionais da área de saúde, esses sim, né? Acho que fico até um pouco emocionada, porque minha irmã é médica, e esses 2 anos foi barra pesadíssima para o pessoal da área de saúde, né? Eles enfrentaram problemas aí seríssimos, e foi difícil aí eles estarem no prumo, e certamente um ambiente mais biofílico, um ambiente com uma paisagem interessante, com uma natureza próxima, fazia com que eles tivessem um pouquinho mais de equilíbrio,
emocional, né, que era tão necessário nesse momento. E tem também os profissionais da área de administrativa, né? Administrativa, segurança, manutenção. Então, nesse projeto de ambiente de saúde que nós estamos tratando, a gente tem que pensar em todos eles, né? E aí eu trouxe aí algumas imagens de hospitais fora aqui do Rio de Janeiro, fora aqui do Brasil, diferente de Recife, para que a gente veja algumas soluções biofílicas que são feitas nesses locais. Então, aí é uma área de lazer, uma área de estar destinada aos acompanhantes, né? Então, é destinado aos acompanhantes, os visitantes, e eles podem ficar ali. E aí vocês veem a presença da madeira, a presença forte da vegetação, ainda que seja no Canadá, um país de clima frio, diferente do nosso, né, onde a vegetação não tenha toda a exuberância que a gente tem aqui no Brasil, mas ainda assim vocês conseguem verificar que são ambientes que a vegetação está muito presente, a presença da pedra também como sendo esse elemento de ligação com a natureza, e aí esse momento de relaxamento, de tranquilidade para os nossos acompanhantes e para os nossos visitantes. Aqui eu coloquei um jardim, talvez não com uma vegetação tão exuberante assim, como a imagem anterior, mas reparem que também a gente está com os bancos de madeira em volta, mas um ambiente um pouquinho mais separado, né? Para que essa nossa equipe médica, para que essa nossa equipe de saúde possa relaxar também, né? Possa rir, possa brincar, possa dar risada num ambiente de tranquilidade e que ele tenha um certo controle para que eles possam ter essas pausas também dentro do dia a dia deles tão corrido. Então, quando estamos fazendo esses ambientes de saúde, é importante a gente pensar nesses locais e sempre a gente pensa isso nas áreas internas, né? Faz parte do nosso programa, de novo falando de arquitetura, faz parte do nosso programa colocar uma sala de recreação, ou uma sala de descanso, como a gente bem fala, quando a gente está fazendo arquitetura hospitalar. Mas e do lado externo? Por que não? Será que nesse lado externo esses ambientes não serão mais restauradores? Provavelmente sim, e as nossas pesquisas indicam que sim. Um local para poder tirar um cochilo, ouvindo ali o barulhinho da água, cercado por uma sombra gostosa, para você poder, nem que seja um cochilinho de 15 minutos, como que isso faz com que as nossas energias sejam renovadas e como isso é tão necessário nos ambientes de saúde. Então, observem que durante muito tempo, quando a gente pensava nos nossos ambientes de saúde, a gente se preocupava muito com os ambientes internos. E agora, de um tempo para cá, os ambientes externos ganharam tanta importância quanto os ambientes internos. Então, a gente tem aquela junção que caracteriza a boa arquitetura, é quando você tem um bom ambiente externo e um bom ambiente interno. E aí essa é a busca que nós temos feito nos projetos mais atuais de ambientes de saúde. Eu coloquei aqui algumas pesquisas, né, algumas recomendações, e são pouquinhas que eu relacionei aqui, só para dar aí uma bola para a gente poder conversar, e aí depois eu queria ouvir a experiência de vocês, a gente troca alguma coisa aí no chat. O que as pesquisas apontam é que é importante que o jardim seja visualizado pela a maior parte desses frequentadores, e aí lembram que frequentadores eu estou colocando aqueles nossos 5 clientes, né? O paciente, o visitante, o acompanhante, a equipe de saúde e a equipe de apoio. E também é importante que haja uma sinalização, quando
tiver um jardim bacana, né? Um espaço paisagístico interessante, é importante que haja uma sinalização para que as pessoas encontrem esse espaço paisagístico agradável, porque nem sempre naquela correria que a gente fica dentro de um ambiente de saúde, nós temos a delicadeza e a tranquilidade de achar esse espaço. Então, se ele for bem sinalizado, vai facilitar muito a vida da gente. Trouxe aqui um exemplo do Sara, de Brasília, porque é interessante, porque essa é a área de espera. E a área de espera é tão chata, né, gente? Porque a gente fica, às vezes, tanto tempo. E aí, no Sara, projeto maravilhoso do Lelé, que aí depois a gente pode falar de todos os Saras, que já é uma outra palestra, falar de todo o trabalho do Lelé aí com seus ambientes biofílicos de saúde, mas tem esse grande corredor com uma vegetação que a gente pode ficar. E aqui a questão da asepsia está garantida, porque os consultórios estão todos preservados, toda as salas que não podem ter contato com vegetação estão preservados, mas essa área externa está ali, né, visível a todas as pessoas, a parte da vegetação, o sol, o vento, a chuva, o canto dos passarinhos. Então, é interessante se poder trazer todas essas possibilidades. Uma coisa que é muito rara da gente ver aqui nos nossos ambientes de saúde brasileiros, e que principalmente nos Estados Unidos e no Canadá a gente consegue ver com muita frequência. Dentro dos nossos ambientes infantis, criar um espaço de recreação para os nossos pacientes mirins. Claro que nem todos vão poder ter contato com esses espaços, mas às vezes até uma visita que vai, um irmão, um colega que vai ali, então desce com essa criança que ainda não pode brincar, fica em contato com aquela que tem a possibilidade, né, de utilizar esses equipamentos. É uma ideia que começa a surgir, começa a tomar muita força nos Estados Unidos e no Canadá, e que aqui no Brasil eu ainda percebo que a gente quase não tem espaços infantis dentro das nossas unidades de saúde infantil. Claro que tem uma série de precauções que precisamos tomar, né? Ela tem que ser acessível, ela tem que ter, geralmente, todas as pontas arredondadas, mas aí são questões mais específicas de projeto, que aí numa outra conversa a gente pode fazer. Eu tinha falado disso com relação, quando a gente está falando aí, quando eu mostrei a recepção ali do Sara, né? Como é bom ouvir um pássaro, como é bom a gente ver uma borboleta, como é bom a gente ver um beija-flor, né? Parece que esses animais e outros pequenos animais, pequenos mamíferos, quando a gente encontra com eles, nosso dia está ganho, né? Essa é a verdade. Eu faço um caminho rotineiro entre a minha casa e a casa da minha mãe, e eu passo por dentro de uma floresta, aqui no Rio de Janeiro, a Floresta da Tijuca. E é tão bom quando eu encontro uma borboleta. Antigamente tinha muito mais, umas borboletas azuis enormes, e eu ficava tão feliz quando eu encontrava com elas por aí, e elas deixaram de conviver, pelo menos eu quase não encontro mais com elas, apesar de onde eu morar ter uma vegetação e uma paisagem bastante exuberante. E por que que elas estão sumindo, né, das nossas cidades? A gente não está oferecendo 3 questões essenciais para toda a nossa fauna: abrigo, alimento e água. Se a gente não oferece abrigo, alimento e água, como é que a gente vai ter esses animais? Então, né, aí já falando especialmente para os paisagistas, para as pessoas que fazem mesmo a especificação vegetal de um jardim, sempre procurem fazer a especificação vegetal com plantas que atraiam esses animais,
né, que atraiam beija-flor, que atraiam passarinhos, que atraiam borboletas. A gente tem uma lista enorme e a gente precisa conhecer mais. Tem poucas nativas. Outro dia eu estava conversando com um colega, que eu acho que ele está aqui ouvindo a gente, e eu estava quero fazer uma especificação de nativa para atrair beija-flor, e a gente estava aí vendo quais eram as nossas possibilidades. E aí, no final, a gente viu que a helicônia talvez fosse uma nativa adequada para o local onde eu estou trabalhando e que atrai beija-flor, né? Borboleta, aqui para o Rio de Janeiro é mais fácil, a gente tem várias vegetações aí nativas daqui da nossa restinga, que atraiam borboleta e passarinho, bom, gente. Aí, Recife ainda tem muito passarinho, mas aqui no Rio de Janeiro, em alguns lugares, é difícil ter, né? Então, vale a pena a gente melhorar a nossa especificação, também pensando na fauna. A gente tem falado muito de jardim terapêutico, de jardim sensorial, e esse jardim sensorial é aquele que faz com que a gente possa explorar todas as nossas sensações, né? O ouvido, a audição, o olfato, o sabor, as texturas. Então, é importante que, quando possível, a gente coloque isso nos nossos ambientes de saúde, sempre com aquele cuidado de não ter planta tóxica, não ter planta alérgica, planta com espinho, com galho pontiagudo, porque se a ideia é as pessoas tocarem, e aí, né, esse tipo de vegetação não é adequada. Mas plantas frutíferas, como é bom subir no pé de uma árvore e comer uma fruta tirada do pé, né? Maravilhoso. Não estou dizendo aí para as pessoas que estão com algum problema de saúde ou que estão internadas, não, estou falando para todos nós. E aí, para que isso ocorra, a gente tem que plantar, né? E tem que plantar onde? Nessa nossa cidade, que é uma cidade, vou usar um termo aí, uma cidade hostil. Vamos tentar fazer com que ela seja mais amigável para o ser humano e a gente voltar a ter esses pequenos prazeres que a gente tinha, talvez há uns 20, 30 anos atrás. Para finalizar, já estou aqui acabando com o meu tempinho, né? Já estou olhando ali meu cronômetro, ele não para. Trouxe um jardim de sensações feito lá em Curitiba. Meu amigo Cláudio está aí, não sei se ele conseguiu entrar, ele estava na outra sala, lá em Curitiba, que tem, enfim, uma paisagem belíssima, natural e construída pelo homem. Esse jardim, o Jardim das Sensações, feito no Hospital do Idoso Zilda Artes. Por que eu quis trazer, né, entre tantos exemplos bacanas que a gente tem, tantos exemplos maravilhosos que o Rodrigo vai trazer aqui para a gente, eu trouxe esse jardim, porque ele é muito singelo, sabe? Ele foi feito pelos próprios funcionários, claro que coordenado por uma equipe de profissionais, mas os próprios funcionários recolheram materiais que eram materiais que iam ser descartados e fizeram todo um trabalho de reaproveitamento. E vocês estão vendo aí pneu pintado, com algumas palavras. Talvez esse jardim que eu vou mostrar aqui para vocês, o mais bonito do mundo, mas com certeza ele é um jardim terapêutico para as pessoas que com seu acompanhante e uma pessoa da equipe médica ali, da equipe de saúde, trazendo para um passeio, e como que isso revigora, como que isso restabelece as nossas energias e faz com que a gente tenha uma melhoria de qualidade na nossa saúde, né? Exemplos simples, singelos. Aqui, uma pessoa, um paciente com deficiência visual, e ela podendo tocar na terra, sentir o cheiro dos nossos temperos, de fato, até comer algum deles, se fosse possível, né? E a gente tem que saber a restrição de cada um, como que esse contato pode recuperar as nossas energias. E quando a gente
não pode estar lá vendo esse jardim, esse espaço paisagístico revigorante, a gente olha do vidro, né? Olha da janela e tem aquela paisagem, no caso aqui, atraindo borboletas. Eles fizeram ali um recanto das borboletas, só com vegetação mesmo, que atrai a borboleta e atrai beija-flor também. E os pacientes ficam ali olhando, e vale a pena vocês verificarem na internet, tem uma matéria falando especialmente da implantação desse jardim, de como que os pacientes, como o pessoal, a equipe toda de saúde e todos os funcionários, eles gostaram e gostam de ter esse jardim perto. Então, eu acho que essa imagem aí é uma imagem que deixa a gente mesmo tocado em saber de que forma a gente pode melhorar os nossos ambientes de saúde e as nossas cidades como um todo, né? Porque aí eu acho que a gente pode abranger muito mais isso para as nossas cidades. Eu não vou falar aqui de questões ambientais, de eventos, né, extremos, que a gente sabe que são os grandes desafios do século XXI para quem trata na cidade, mas que certamente a paisagem, o exercício na paisagem, o trabalhar na paisagem, o entendimento de aumentar a quantidade de vegetação. E aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, a SBAU, que eu acho que algum de vocês deve conhecer, e na SBAU a gente está há 30 anos, esse ano nós completamos 30 anos de fundação da SBAU, pesquisando árvores cada vez melhores para ficar na nossa cidade, né? Para a gente ter sombra, para nós termos frutos. Então, acho que é isso. Vamos ter 2 eventos agora no Nordeste. Vou pedir, o nosso diretor regional Sudeste está aí, Flávio, se você estiver me ouvindo, coloca aí os dias. A gente tem um evento em Garanhuns, presencial, e um evento em João Pessoa. De repente, vale a pena aí quem se interessa pelo tema, naturalmente, das árvores e como a gente plantar a árvore certa no lugar certo. Esse é o nosso grande lema, né? Pode estar lá presencialmente. Vou finalizar aí com essa frase aí da Clérico Marcos e da Marni Barnes, né? Que eu acho que sintetiza demais, demais, demais aonde a gente quer chegar. Lamentavelmente, eu penso que a gente ainda está nesse momento aqui, né? O homem acima de tudo e a natureza abaixo de todos nós. Se a gente entender que a natureza não é apenas algo que nos rodeia, mas que nós somos parte da natureza, e a natureza é parte de cada um de nós, certamente nós teremos cidades mais biofílicas e ambientes de saúde muito mais revigorantes. Era isso que eu tinha aqui para conversar com vocês. Deixo aí meu e-mail, se alguém quiser entrar em contato, fiquem à vontade. Acho que depois Gisele pode abrir também para algumas perguntas, se alguém tiver. Se não, vou passar a bola para o Rodrigo, para ele mostrar aí projetos maravilhosos feitos em Recife, que tem toda essa intencionalidade de reconexão do homem com a natureza, como a gente falou aqui, de uma maneira mais teórica. Obrigada muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Grande beijo. Muito obrigada, professora Jaiane. Surpreendente realmente a palestra. Mais uma vez, a gente só tem a agradecer por estar trazendo para a gente, né, tanto conhecimento. Eu consegui, no meu caso em específico, fazer um engenheiro eletricista. Preste atenção e sinta essa vontade de estar acompanhando um material de paisagismo, e a gente consegue ver que a gente não está falando aqui sobre um alto investimento, ou não, pode até ser que sim, mas não necessariamente. A gente está falando aqui do cuidado, do ter o olhar sensível a buscar
da gente ter medidas de meio ambiente. A gente falou um pouco aí também de cidades saudáveis, que aí é tema para um montão aí de conversa, né, Jeane? Mas só agradecer. O nosso chat aqui está cheio de agradecimentos, cheio de comentários super positivos aí com a sua apresentação. E eu só queria retomar aí. Ana, coloca quais são os dias. O Flávio colocou os dias do evento em João Pessoa e em Garanhuns. Está no chat. Tu abre? Acho que é 1 a 5 de... Né? Eu só... 1 a 4 de maio em Garanhuns. E o de João Pessoa tem uma outra data. Gente, esse evento híbrido é um desafio à parte. Amor. 27 a 29 de abril, que esse é o em João Pessoa, não é isso? Tá pertinho da gente. Jeane está convidadíssima para dar um pulinho aqui em Recife, comer um bolo de rolo com a gente. Muita vontade, Gisele, muita vontade mesmo. Muito obrigada. Te convido para assistir. Agora a gente vai fazer um curto momento com a WMF, uma das nossas patrocinadoras também da noite de hoje. E queria passar um aviso para quem está aqui no presencial. O ticket do estacionamento, o pagamento é até às 21 horas. Então, quem tiver estacionamento, quiser ir dar um pulinho lá para voltar, porque fecha lá às 21. Tá bom, gente? Então, queria... Realmente, excelente palestra, gente. E aproveitar e agradecer quem está aí no online. Obrigada também pela visita de vocês. Queria chamar a Cecília, que vai fazer a apresentação da WMF. Mônica está no online, né? Mônica é a proprietária da empresa e Cecília vai estar falando aqui por ela. Oi? Sou eu. Só um minutinho, pessoal. Eu estou aqui representando Mônica, que é a proprietária da WMF. A WMF é uma empresa de engenharia com mais de 20 anos no mercado. Ela atua em todo o Nordeste, na área de execução e gerenciamento completo de obras
civis, edificações, reformas e retrofits. Ela tem uma equipe multidisciplinar, atende aos mínimos detalhes e ela contribui de forma decisiva, como planejado, dentro dos critérios estabelecidos. Aí são algumas imagens de alguns projetos e áreas de atuação da WMF. E aí são as áreas que ela atua: gerenciamento de obras, execução de obras. E aí são alguns projetos que ela já participou. E aí também atua em obras residenciais e obras hospitalares e comerciais. E aí está o contato, caso alguém se interesse, tenha mais alguma dúvida, pode entrar em contato com Mônica. Obrigada. Em alguns minutos, a gente vai começar a palestra do Rodrigo Lago. Vou aguardar ele. As pessoas voltarem, a gente fez uma paradinha aqui para algumas pessoas irem pagar o estacionamento. Quem estiver em casa pode tomar uma aguinha e voltar. Voltem, hein? Oi, gente, queria aproveitar para quem está... A gente deu um break de 5 minutinhos. Eu queria aproveitar esse intervalo para falar um pouco do nosso congresso da BDH, que vai ser de 19 a 21 de outubro, aqui em Recife. Então, aguardo vocês aqui. Vamos estar fazendo um evento de retomada também, né, depois de tudo isso, desse mundo online que a gente está vivendo, e que a gente possa ser um grande momento de reencontro também, e de muitas novidades, de muito conhecimento. Então, aguardo vocês aqui em Recife para conhecerem a nossa bela cidade e também para a gente poder compartilhar conhecimento e viver, né? Então, até estamos aqui com a diretora nacional, coordenadora de marketing, ela acabou de chegar aqui, que é presidente do Congresso. No final, ela vai dar uma palavrinha aqui para a gente também. É sim. E vamos lá. Eles estão pagando estacionamento. O nosso próximo palestrante é o Rodrigo Lago. O Rodrigo, ele é arquiteto urbanista, formado na UFPE, arquiteto, sócio do escritório de Luiz Vieira, Arquitetura de Paisagem, desde 2004.
professor substituto do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFPE, de março de 2011 a 2013, e seu campo de atuação no escritório desde praças públicas e espaços urbanos até hotéis, resorts e parques temáticos. O Rodrigo tem aí um amplo conhecimento prático de empreendimentos e vai trazer para a gente muitos exemplos, muito conhecimento. Seja muito bem-vindo, Rodrigo, estou muito feliz com a sua presença. É um palestrante local nosso, onde a gente quer também trazer para mostrar que temos muita gente competente, muita gente boa dentro da nossa região. Obrigada, Rodrigo, bem-vindo. Obrigado, Gisele, obrigado, pessoal. É até injusto dar uma palestra depois da Jeane, né, com um tema tão que ela fez. Desculpa. Porque eu preciso ver a tela. Vamos lá, começa aí, por favor. Bom, a gente adotou lá no escritório um conceito do projeto de arquitetura paisagística como um catalisador do processo de cura. Não apenas como um elemento passivo, mas como um elemento ativo no processo de cura, né? Um auxílio direto. Né? Como o projeto, como a arquitetura paisagística pode auxiliar nesse campo, aqui, principalmente nessa época de Covid, como a gente pode melhorar a situação dos edifícios. Né? Antigamente a gente tinha um problema nos edifícios empresariais, shoppings e até os mesmos hospitalares, que era o mal do edifício doente. Apesar de termos um arquiteto como o Lelé, que sempre procurou trabalhar com a circulação de ar natural, a gente ainda insistia com essa questão, desse problema do edifício que ficava com ar contaminado. E como é que a gente lidava com isso? Então, tem procurado cada vez mais trazer o jardim para perto para poder abrir mais o edifício para o lado externo, né? E tentar, dependendo da tipologia do hospital, quando são edifícios mais urbanos, edifícios simples, assim, torres únicas, tentar diminuir dessa interface entre o público e o privado, né? Fazer a extensão do edifício uma extensão da cidade, uma praça semipública, né? Pode passar, por favor. Então, temos 2 pontos aqui que a gente analisou, que a primeira é a criação, concepção de espaços livres para bem-estar e também espaços interativos ou de contemplação, né? Pode passar. Então, temos aqui o conjunto dos estímulos provocados pelo ambiente natural, toda a teoria que a gente já falou anteriormente, mas colocada agora de maneira mais prática, né? Como a influência do ambiente hospitalar como fonte de contribuição em tratamentos vai além de uma a arquitetura precisa ser pensada de forma a amenizar as sensações advindas desse local, que por si só transmite desconforto e insegurança. A psicologia, como isso afeta a cabeça da pessoa. A gente tende a ir para o hospital e já, antes mesmo de chegarmos lá, já temos a impressão de que estamos entrando em um ambiente pesado, né? Uma atmosfera pesada, um ambiente que só temos doença, parte triste. Mesmo quando a gente vai numa maternidade, que é a felicidade do nascimento, a gente ainda assim está sentindo toda aquela carga de uma atmosfera sombria que um hospital dá. Então, como a gente pode trabalhar melhor isso para suavizar esse processo? Não apenas para os pacientes, mas muito mesmo também para os acompanhantes, né? Pode passar. Então, o jardim de cura, né, tem essa definição de Bagnat como sendo uma categoria do ambiente voltado ao apoio no restabelecimento da condição do bem-estar do indivíduo, pois trata da alma, daquilo que não se vê. Ele abraça o visitante, conforta dores e o convida a experimentar a vida que habita em si, né? E o Aget diz que viver perto de espaços verdes ou ver a natureza através de uma janela pode promover benefícios positivos, a redundância aí, para a saúde, reduzir os custos com medicamentos e estimular a recuperação do estresse mental. Pode passar. Então, a gente lá identificou, lá no escritório, lá no nosso projeto, nós identificamos basicamente 3 níveis de atuação do jardim, né, do projeto de jardim. A gente tem um jardim visual, que é
como a Jeane falou, aquele que está sendo visto atrás do vidro, por exemplo, ou quando ele está situado numa situação mais longe da gente, né? Ele funciona como um cenário de micropaisagem, né? Criado para ser um ponto focal onde pode-se contemplar a distância da natureza criada ou até mesmo natural. A gente tem um hospital ao lado de um parque natural, por exemplo. E isso gera uma sensação de calma, né? Isso gera uma sensação de esperança que os pacientes tanto precisam, né, do verde. Temos o Jardim de Estar, que funciona como um espaço contemplativo, por imersão. É o ato de adentrar o espaço e ser transportado para um ambiente onde pode se isolar do meio hospitalar e sua atmosfera estressante, fazendo com que possa ser se ter um restabelecimento mental saudável. Esse processo é muito utilizado mais ainda pelos acompanhantes e funcionários do hospital, né? E temos o jardim interativo, que foi justamente o que a gente falou por último agora, né? O jardim sensorial, né? O jardim interativo ele tem como objetivo similar ao jardim de estar, mas que vai além da contemplação, onde a interação atinge o nível físico, né? Como, por exemplo, as hortas orgânicas, um jardim seco, por exemplo, um jardim japonês que você pode pisar na areia, né? Isso é um jardim interativo, isso dá uma sensação de tato, né? Pode passar, por favor. E tentamos, através do tempo, temos visto hoje que os hospitais estão deixando de serem simples hospitais, alguns chegaram até o porte de hotéis. Então, por que não trazermos elementos que a gente coloca nos projetos de hotéis, flats e resorts, também, além de praças públicas, para dentro dos hospitais, né? Isso, a gente já tem essa prática há alguns anos, antes de começar, usando a palavra que já foi falada aqui, da moda, a gente já tem procurado trazer isso, né, nos nossos projetos. E com relação à vegetação, que foi tão falada, a gente tem um estágio antes da especificação da vegetação, que é a vegetação como elemento arquitetônico. A função arquitetônica da vegetação, como uma parede, como um pilar, como um poste, a vegetação tem essa função. Ela não é apenas uma florzinha, um helicônia, um cactus, não. A gente tem uma situação anterior a isso. A especificação da vegetação é de extrema importância, é uma parte vital do projeto. Mas lembrar que da função arquitetônica da vegetação também. Burle Marx dizia que a sombra de uma árvore era muito mais gostosa do que uma sombra de uma marquise. Então, a árvore também pode ter essa função de gerar sombra de marquise, né? Sem ser aquela coisa fechada, aquela sombra tão fechada, pode ser um filtro para a luz solar. E lembrar que nós, de vez em quando, também, mesmo aqui no nosso calor, precisamos de sol para poder higienizar os ambientes. Então, não adianta nós colocarmos uma área 100% coberta por árvores, porque a vegetação embaixo talvez nem cresça. A vegetação de sombra aqui, nós temos uma dificuldade enorme de usar, né? A manutenção é péssima, né? Essa aí é a entrada... Volta. Essa é a entrada do Hotel Portal de Gravatar, que poderia ser perfeitamente a entrada de um hospital. A gente tem aí um espelho d'água tem cactos ao redor e essas pedras utilizando. A gente procurou trazer um pouco da linguagem do agreste para dentro do hotel, né? Pode passar, por favor. Esse aí é um pátio, que pode ser um pátio de qualquer também, pátio de evento de qualquer hospital. É uma área de encontro, de descanso. A gente poderia colocar mesas aí para ser uma área próxima à cantina, por exemplo. Pode passar. Também no mesmo hotel, com área de contemplação com espelhos d'água. Pode passar. Esse é o pátio da provedoria, desculpem, do Hospital Português. É um projeto, eu acho que é de 1999, 2000, por aí. Bianca pode me ajudar nisso. Foi um dos primeiros projetos que eu desenhei lá no escritório, eu ainda era estagiário. Mas foi um projeto que me marcou muito, porque eu não conhecia esse pátio. Eu não conhecia, assim, apesar da minha família sempre escolher o Hospital Português como local de destino, quando acontece alguma coisa, a gente não tinha noção que tem esse pátio aí. Então, quando fizemos o projeto, eu gostei muito dele, porque ele criou uma área de refúgio. Esse aí é um jardim contemplativo. Além de ser um jardim visual, ele também é um jardim contemplativo. Hoje ele está um pouco modificado, porque virou uma área de diagnóstico ao redor, mas ainda assim é bastante frequentado, né? Pode passar, por favor. Sim.
Gisele lembrou bem aqui, o Hospital Português eu acho que é o maior complexo hospitalar daqui de Pernambuco, não é isso? Ele compreende vários edifícios, tem edifícios novos, contemporâneos, edifícios históricos com 100 anos de idade, né? Esse pátio ele fica meio que na interseção de vários edifícios, várias intervenções, e qual é a área dele total? Acho que uns 6 hectares, 8 hectares, então tem muita área para ser projetada, muito jardim. E esse foi um dos jardins que fizemos em torno de 99, 2000, não tenho boa memória para isso ainda. Mas aí ele tem esse espelho d'água com esse barulhinho batendo no mosaico português, né? Mosaico português pedra mineira, na cor marrom, né? Meio terracota marrom. E ele faz esse barulhinho o efeito Xadá, né? Esse barulhinho da água, que acaba sendo também um jardim interativo, porque tem esse efeito sonoro, ele acalma as pessoas, né? Ele tende a acalmar as pessoas. A gente faz isso muito também em entrada de hotéis. Você está entrando no hotel, você vê aquele barulho suave, isso já vai deixando a pessoa um pouco mais relaxada, se preparando para poder aproveitar as férias. No caso do hospital, não é férias, né? Óbvio, mas já vai acalmando um pouco as pessoas, preparando para elas, para assim, dando mais força para que elas possam superar com mais tranquilidade esse período que vão ter que passar, né? Pode passar, por favor. Mais algumas fotos, né, do detalhe lá da parede do mosaico. Pode passar. Uma vista mais geral. Pode passar. Pode passar. Esse pátio interno é o que a gente nunca soube o nome dele. Bianca, pode me ajudar? Essa é a gruta mesmo, né? Pronto. Porque eu pensava que a gruta era outra. A gente fez uma releitura do jardim português tradicional e criou Cruz de Malta, que já tinha um desenho dela embaixo, não é isso? Já tinha o jardim, e aí fizemos essa releitura com esse espelho d'água. Pode passar, por favor. Uma segunda vista. Essa área é muito utilizada para reza, né, Bianca? Isso. Tem a Nossa Senhora ali no cantinho. E todos os projetos lá do escritório são acessíveis, 100% acessíveis. Desde que eu entrei lá, a gente tem essa preocupação com a acessibilidade, né? Faz parte já do mote. Mais um detalhe da Cruz de Malta. Vou passar. Esse aqui eu vou me demorar um pouco mais, porque esse caso foi um jardim muito emblemático, acabou sendo mais famoso do que o que a gente imaginava que seria. A gente tem aqui o IMIP, o Instituto de Medicina Integrada de Pernambuco, antigamente era chamado de Instituto Materno Infantil de Pernambuco, e eles restauraram completamente o edifício, a antiga sede de um hospital que existia na região, que era o edifício do Pedro II, e fomos convidados para fazer esse projeto do pátio interno, né? Vocês podem perceber que o desenho clássico ainda existia em relação ao pátio interno, é só um claustro, um edifício antigo que tem esse claustro aí. E essa é a situação original do edifício, né? Como ele era antigamente. Pode passar, por favor. Mais uma vista com essa rampa não acessível, né? E essa é a intervenção que fizemos hoje, fazendo uma releitura do jardim clássico, do final do Barroco, início do Neoclássico, final do século XIX também. Então, fizemos essa releitura com elementos modernos, um desenho com um detalhamento mais contemporâneo, com a inserção de 4 espelhos d'água e um caminho, fazendo um cruzamento, com bancos, áreas de estar, preservando boa parte da vegetação existente, colocando nova vegetação, e também dando um uso para esse jardim. Esses espelhos d'água, a gente pode colocar uma plataforma de madeira em cima, se vocês quiserem, o pessoal do hospital quiser fazer um evento. E, para nossa surpresa, os maiores usuários são os estudantes do hospital. Eles, inclusive, utilizam esse espaço para tirar as fotos de formatura deles. E a gente ficou muito feliz com o resultado, porque sempre que alguém vai no IMIP para qualquer coisa, o pessoal me liga para dizer, poxa, fiquei lá no jardim, gostei muito, foi muito positivo esse retorno deles. Pode passar, por favor. Vamos dizer essa expressão,
da moda também, é mais uma expressão da moda, instagramável, né? Virou. É, isso. Eles hoje tiram fotos. Sim. É, isso mesmo, né? Embaixo dessa árvore à esquerda, que é uma árvore existente, a gente tem um espaço de estar em terra batida, ou cascalho, eu não lembro agora exatamente, mas essa é uma foto mais noturna. Agradeço muito a Lobão, Vinícius Lobão, que tirou essas fotos para a gente. Mas o espelho d'água ele é perfeitamente utilizável para você fazer um evento maior. A gente coloca uma plataforma em cima, é uma lâminazinha de 10 centímetros de água apenas, uma borda infinita. Essa linha branca que você vê ao redor não é uma moldura simples, é uma calha. E aí a gente tem como colocar cadeiras e fazer uma projeção, por exemplo, ou uma palestra. E o pessoal tem gostado muito. E temos as rampas de acessibilidade, tanto no extremo quanto no outro. Mais uma vista em close. Mesma vista anterior, mas agora com luz, né? Esse é um outro projeto que não é de um hospital, é de um templo, tá? Mas ele é um projeto que é perfeitamente aplicável. O conceito que a gente fez com ele é perfeitamente aplicável. É um projeto de um complexo hospitalar, como o português, por exemplo, né? Pode passar, por favor. O Templo Mormon aqui no Recife. A gente tem os espaços de áreas de estar, contemplação, jardim sensorial, jardim visual, né? Hoje em dia ele é mais visual do que sensorial contemplativo interno, porque as pessoas não têm uma facilidade de acesso. Mas, assim, ele engloba todos os três grandes conceitos que a gente tem, né? O visual, o estar e o interativo, né? Tanto pelo cheiro quanto pelo ouvido, né? Pode passar, por favor. A gente sempre procura trabalhar com essas grandes massas de vegetação de uma mesma espécie, né? Como o Lemax fazia, a gente não tem um costume de, no mesmo canteirinho assim, a gente colocar várias plantas de várias cores, procura evidenciar que tipo de massa a gente está utilizando, né? A gente, como elemento arquitetônico mesmo. Volta uma, por favor. Esse banco foi desenhado por nós. Esse foi literalmente o primeiro projeto que eu desenhei lá no escritório. Eu participei dele. Ele foi desenhado por nós, a gente fez um molde 1:1 dele, assim, no papel, na impressão, para poder o pessoal fazer o corte da chapa. E esse é o Summerville, um resort que tem aqui em Muro Alto, no litoral sul do estado. E ele pode também, com elementos que a gente tem procurado trazer para dentro dos hospitais, né? Quando o hospital permite espaço. Pode passar. Mais um. Pode passar. Acho que já é o final embaixo. É só o slide de finalização, não tem mais projeto. Pronto, isso aí somos os 3 sócios do escritório, e o Luiz Vieira, a Cássia e eu. Tá? É isso. Obrigada, Rodrigo. Uma palavra tua que me chamou muito a atenção foi dar uso aos espaços, né? Então, uma coisa tão importante, da gente não só ser contemplativo, mas da gente poder dar realmente uma função, caminhar por ali. Só agradecer também. Obrigada por trazer tanto conhecimento para a gente. Para quem é de fora, o Hospital Português, ao qual o Rodrigo falou, vai ser o hospital. É um hospital de grande porte aqui na nossa cidade, é um complexo hospitalar gigantesco. E quem tiver a oportunidade de conhecer vai ver a grandiosidade que ele é. E o IMIP também é um hospital é um complexo de muita referência, então são dois empreendimentos projetados pelo Rodrigo de muita ênfase, de muita visibilidade dentro da nossa cidade, do nosso estado. Oi? E de saúde pública,
Muito obrigada, Bianca. Então, boa noite, gente. Eu espero que a noite tenha sido de muito conhecimento, muito proveitosa para todos vocês. Agradeço aos rostinhos novos que estão por aqui. Muito bom estar trazendo gente nova para poder conhecer pessoas novas que têm interesse nessa área. As portas estão abertas para vocês, venham sempre. Queremos muito que estejamos sempre perto. Acho que essa troca de conhecimento é fundamental. Podem trazer áreas de interesse. A ABDH tem total esse cunho da gente poder estar trazendo conhecimento técnico, está agregando, essa multidisciplinaridade é a nossa grande força. Obrigada, boa noite. E daqui a 2 meses a gente vai estar com um novo evento, que vai ser uma visita em campo, tá? Então, a gente vai estar trabalhando esse ano com palestra técnica presencial e visitas em campo, para a gente poder ver, na prática, algumas áreas de interesse para a gente. Oi? No nosso congresso, vou falar mais uma vez, Fernanda vai vir falar sobre o congresso, ela vai ser a presidente do Congresso de Pernambuco de outubro, Fernanda Ventura. Boa noite. Gisele hoje estreia como diretora regional no presencial, né? E a gente tem uma regional com muita particularidade, que é ter uma engenheira eletricista como diretora regional, porque somos uma entidade que foi fundada por arquitetos, né? Mas de caráter multidisciplinar, então, até vê-la falando um pouco como arquiteta, é interessante, porque é isso, a troca da BDH é a gente aprender o dia a dia com todas as disciplinas para projetar cada vez melhor. Bem, o congresso, ele vai ser em outubro, vai acontecer na Semana da Hospital Med também, vai ser no mesmo local, mas são entradas separadas, eventos completamente distintos, né? A gente vai ter visitas técnicas que vão ocorrer nos sábados, quarta-feira é a abertura, né? E tem cursos técnicos que vão ocorrer que pode ser adquiridos individualmente na quarta-feira. Então, assim, o site do Congresso ele já está abastecido, é CBDH 2022, porque mudou já 2 vezes, né, gente, o site, por causa do adiamento da pandemia. .com, e lá pode fazer as inscrições, tem datas de desconto para associados, né? E também descontos para não associados, mas é interessante, o desconto fica mais interessante quando você associa, não vou mentir, né? Então, assim, a comissão científica já está concluindo todos os convites, então eu posso dizer que está vindo palestrantes fantásticos, palestrantes internacionais, então se preparem que vai ser um momento muito denso e o privilégio de a gente estar acontecendo isso tudo aqui na nossa cidade. Então, sintam-se convidados e vocês podem ver na rede social a BDHBR, que hoje a gente está com a rede social única. Então, quem estiver só seguindo a BDHPE, coloca na BR, tá? Porque vai começar a parar e a gente vai entrar numa rede social única com todas as informações. Obrigada e parabéns, gente.